E aí, tudo bem, pessoal? Bom dia. Hoje eu quero falar sobre a pressão, porque a pressão vem de todos os lados e esse é uma conversa sobre o meu último treino. Lembrando que no penúltimo eu tinha feito aqui já, eu tinha ultrapassado aí os 30 minutos para fazer esse quilômetro e que foi um retrocesso, né? Porque o meu treino já estava sendo realizado aí na faixa abaixo dos 30, então 29, 28, 27. E quando eu fechei com 30 minutos, realmente foi assim, falei, puxa, o que aconteceu? Mas tudo bem, não tem problema. E eu sei que então no treino seguinte, que é desse que eu tô falando agora, eu entrei com aquela pressão terrível. A pressão porque eu não tinha ido bem no treino anterior e dizer, bom, eu preciso fazer essa virada, eu preciso recuperar, eu preciso voltar aos trilhos, ou a trilha, como você quiser, não é mesmo? E no final das contas foi algo incrível, porque foi bastante forte o treino. Eu comecei a fazer as puxadas aí, aliás, eu tenho feito as puxadas aí com uma certa... Opa, tem um cabelo de pé aqui. Então eu comecei a fazer as puxadas aí com bastante gana, aí tô colocando bastante energia no momento de fazer as puxadas para ganhar mais velocidade, para aproveitar melhor o deslize e evitar o freio de arrasto, né, que a água te faz, porque você acaba tendo que cortar a água e isso daí vai atrasando o seu treino. Muito bem. No final das contas, algo que foi impressionante é que a primeira rodada que eu fechei lá em 28:48. Eu falei, nossa, que coisa incrível. Então eu consegui, no primeiro quilômetro, já consegui fazer um bom treino. Foram aí 499 braçadas para esse quilômetro, 28 minutos e 40 e alguns segundos. Pois é. Você vê o nível que a gente chega porque nós estamos contando segundos aqui assim, né? E isso é fundamental para a gente acompanhar a nossa evolução, porque chega um momento que fica tudo tão próximo que é difícil você começar a identificar onde é que estão os pontos de melhoria ou onde você pode arrancar um pouco mais de velocidade para poder fazer um bom treino. E entrei no segundo, então, dei lá 3, 4 minutos de descanso e comecei a fazer a segunda puxada, o segundo quilômetro, já mais motivado, já mais empolgado, porque tinha voltado aí para casa dos 28 minutos e ele foi bastante intenso também, foi bastante corrido. Teve ali tava chegando o pessoal para treinar, aí eu tinha um horário para deixar a piscina também. A sorte é que o horário de início do treino do pessoal era a hora que praticamente já teria terminado potencialmente o meu treino, então isso daí não foi um grande problema, mas ele acaba causando aí alguma distração. Tomei bastante cuidado nessa segunda parte do treino, mantive aquela gana ainda para fazer uma boa puxada, tendo bastante atenção na minha movimentação. O processo é importante para entender se o meu processo, se a minha puxada, se a minha entrada na água, se a minha respirada, ela estava indo muito bem. Deixei de me incomodar um pouco com uma entrada de água que eu tive nos meus óculos, entrou pouquinho. E a questão de entrar pouca água dentro da lente é que conforme você vai virando, a água vai rodando dentro dos seus olhos, né? Dentro do seu olho, aquele que você tem água. Então aquilo acaba te distraindo um pouco, mas eu falei, deixa de lado isso e vamos seguir em frente. No final foi incrível porque quando eu fechei o tempo, no segundo quilômetro, são 2 quilômetros por dia que eu estou fazendo, no segundo quilômetro, então eu diminuí para 27 minutos aí, quase 28, mas eu estive aí na casa dos 27 minutos. Pois é, então aquela pressão de não ter ido muito bem no treino anterior realmente fez efeito, fez com que eu me dedicasse mais, fez com que eu me esforçasse mais, que eu prestasse mais atenção naquilo que eu estava fazendo. Eu disse para você que a pressão vem de todos os lados. Pois é, porque eu estou começando diferente o vídeo hoje, porque é antes do meu treino de hoje. E eu vou pular na água para fazer o meu treino de hoje com a pressão de ter tido o segundo melhor tempo
desde que eu comecei a fazer as marcações, desde que eu comecei a fazer a coleta de dados aqui em 2025. Portanto, não interessa se você está bem ou está mal, a pressão está sempre aí. O mais importante e o que vai te trazer resultado é justamente continuar se mexendo, continuar caminhando, como diria Johnny Walker, continuar fazendo a sua parte, se dedicando, melhorando e sendo sempre o seu eu melhorado no dia de hoje. Seu dia seja muito feliz. Um abraço. Bom dia para vocês e espero que vocês tenham um excelente final de semana.